Beleza. Muito bem, gente. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações de paz e amor, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre querido, aos nossos bondosos amigos espirituais, nossos mentores, rogando a eles para que possam potencializar as nossas vibrações de paz, de amor, de força, de fé, de coragem, para que essas boas vibrações possam envolver todo o nosso planeta Terra, possa penetrar nos nossos lares, nos nossos corações, naqueles que passam pelos nossos pensamentos nesse instante, que são motivo das nossas preocupações, para que eles possam, Senhor, recebendo essas vibrações, se sentirem um pouco melhor, mais restabelecidos, mais harmonizados. Rogamos por todo o planeta, em especial pedido e vibração para todos os governantes de todos os países, em especial os países que se encontram em guerras, para que a paz possa ser restabelecida, para que a fraternidade, a cooperação possa ser a bandeira que será hasteada daqui para frente. Gratidão por tudo que nós temos recebido e que essa paz, esse amor permaneça entre nós, hoje, agora e para sempre. Obrigada. Que seja, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite. Gente, boa noite a quem entrou agora. Desculpa que eu me perdi. Boa noite, Miriam. Eu vi que era você, mas nem sempre. Boa noite, Márcia. Boa noite. Aos que eu não falei boa noite, recebo o meu boa noite de coração. O capítulo hoje, gente, que nos cabe, obrigada, é intitulado Entendimento. Para a gente estabelecer um entendimento, há uma necessidade urgente da gente se desenvolver dentro de nós um pouco de empatia pelo outro. Entender é preciso ter um pouco de empatia. Quanto menos empatia a gente tem, menos a gente consegue entender. Menos e menos e menos. E quanto menos também a gente se conhece e se sente, menos entendimento a gente tem das outras pessoas também. São dois fatores de suma importância. E o mundo está precisando de entendimento. Muita gente querendo falar, muita gente querendo se expressar, pouca gente tentando compreender o outro, tentando se fazer entender e pouca gente tentando entender o que o outro está querendo passar. O entendimento é algo difícil. Então, vamos ver nesse capítulo, depois dessa nossa introdução, sobre o que poderia representar para nós o entendimento, vamos ver o que o Gubbio vai dar de explicação para a gente. Vamos lá. Primeira coisa, vai ser estabelecido nesse entendimento entre eles os objetivos da expedição, porque eles vão estar indo na direção das trevas. Então, é preciso que se entenda o que se vai fazer, qual é a zona que eles vão trabalhar e quais os objetivos dessa visita, porque a gente não deve ir a qualquer lugar por ir, por simples curiosidade. Isso o André Luiz já entendeu bem nas outras obras, a gente vai ver, cada vez que o André Luiz demonstra mais curiosidade do que vontade real de compreender e crescer, ele é sempre chamado a atenção. Então, é preciso a gente ter um objetivo, não se atirar nas coisas por simples curiosidade, porque pode dar como resultado, como consequência, algo muito infeliz para nós. Então, ele começa assim, informado, porque foram informados, não foram perguntados o que eles achavam, mas eles foram informados quanto aos objetivos que nos conduziam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial. Então, a primeira coisa, o que a gente precisa estabelecer aqui, a gente já sabe que as trevas é uma zona, é uma dimensão consciencial, criada por cada um de nós, através dos nossos pensamentos, daquilo que exala os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são reflexo da nossa evolução, reflexo da nossa maturidade ou da falta da nossa maturidade. É reflexo dos bons sentimentos ou dos péssimos sentimentos que ainda alimentamos.
é reflexo das virtudes ou dos vícios que alimentamos também. Então, essa zona, essa dimensão consciencial chamada trevas, lá vai ter uma colônia purgatorial. Então, existe uma organização onde se encontram aglomerados, reunidos espíritos que precisam purgar. E purgar o que deve ser a nossa pergunta, porque é uma zona purgatorial. Eles têm que purgar os resíduos grosseiros que se encontram no seu perispírito. Como a gente poderia entender isso de uma forma melhor? Nós sabemos que o nosso perispírito, ele é matéria, que é matéria derivada do fluido cósmico universal, mas a matéria quintessenciada, a matéria imponderável, ou seja, que não há instrumentos na nossa dimensão material que possa quantificá-la, detectá-la, mensurá-la. Então, o perispírito é feito dessa matéria, do fluido cósmico universal. E o perispírito, ele possui propriedades. Em diversas aulas, a gente já falou sobre as propriedades do perispírito. Uma das propriedades do perispírito é a densidade, ou seja, é o estado em que o perispírito poderá se encontrar mais materializado ou menos materializado, independente de estar encarnado ou desencarnado. Entendam isso. A densidade do perispírito, ela está relacionada a uma grandeza denominada moralidade do indivíduo. Quanto mais moralizado é um indivíduo, menos densidade tem esse perispírito, ou seja, menos material é esse perispírito. Então, se é uma colônia purgatorial, que tem que purgar algo, a gente já compreende que o perispírito dos habitantes dessa colônia são perispíritos muito materializados. Por quê? Porque possuem grandes resíduos de vícios, de sentimentos inferiores, de comportamentos, todos eles, na sua grande maioria, na contramão das leis de Deus. Então, é uma colônia destinada a purgar, a ficar por lá, deixar para trás resíduos desse perispírito, ok? Não sei se eu consegui me fazer compreender por todos. Caso não, por favor, me fale. Deixa eu ver aqui no chat, que tem algumas colocações. Eu acho que todos têm permissão para ativar a câmera, o que não sei se... Alguém está com problema de ativar a sua câmera, pessoal? Eu também estou, Eni. Eu também, Eni. Também. Então, só isso. Ok. Eu já sei, eu desabilitei ali algumas coisas, mas isso é fácil. Eu vou habilitar agora. Vê se agora vocês conseguem usar a câmera, por gentileza. Ótimo, já vi que você... Agora sim. Ótimo. Ok. Ficou resolvido. Obrigada. Desculpa aí que eu tirei algumas permissões, porque às vezes, sem querer, vocês esbarram em alguma tecla, e aí vocês passam a compartilhamento de tela. Eu não posso compartilhar telas com vocês porque eu estou usando slides, tá? Mas eu acho que eles fizeram alguma atualização, porque até a aparência mudou aqui, pelo menos para mim. O meu aparência permanece, Márcia. Eu não sei se mudou alguma coisa muito sutil que eu não percebi, né? Bom, eu vou pedir, por gentileza, a Ana Lúcia foi a primeira pessoa, não sei se tem... Quantas pessoas tem na fila, eu perdi a ordem. Eu estou vendo a Ana Lúcia, a Lorena, que levantaram a mão. Eu não sei quem foi primeiro, tá? Eu acho que deve ter sido Lorena. Quer falar, Lorena, ou não? Oi, só para dizer, Eni, que já voltou a câmera aqui para mim. Isso, eu que tinha mexido na configuração, desculpa, tá? Não valeu nada, não. Ana, você quer falar comigo? Pode falar. Quando você diz que eles estão lá para purgar, de que forma seria isso? A gente vai ver o aspecto dessa colônia mais para frente, você vai ver como os habitantes vivem nessa colônia,
qual é o tipo de qualidade ou falta de qualidade de vida. Aí você vai ver que os vícios uns dos outros promovem dores. Então, eles estão justamente ali numa possibilidade daquela convivência conflitada deles e ruim, eles estão ali com a oportunidade de experimentar o mal que eles produzem. E através dessa experiência, que é uma experiência dolorosa, eles estão ali aproveitando a dor para tentar limpar um pouco mais a condição deles, se sensibilizar mais emocionalmente para o lado do bem, para o lado das coisas boas. A gente vai ver mais para frente o tipo de personalidade, o tipo de conduta dos habitantes dessa colônia purgatorial. Aliás, todos que se encontram nos umbrais, eles têm que purgar alguma coisa ainda, inclusive em nosso lar, que é uma colônia de transição. Se é uma colônia de transição, é destinada a espíritos que precisam reencarnar. Se precisa reencarnar, tem algo a purgar. Não sei se me fiz entender. Entendi. Purgar é deixar para trás maus hábitos, tá? Não é nesse sentido. É claro que o mecanismo utilizado nessa colônia é um mecanismo de dor, a gente vai ver isso. A gente vai ver como ela é administrada, a forma com que é tratado as pessoas, os espíritos, né, melhor dizendo, que lá habitam nessa colônia. E você vai ver o quanto que realmente a dor faz parte da convivência, o conflito faz parte da convivência, o sofrimento faz parte constante dessa convivência. Então, eles estão ali, todos os espíritos que ali estão destinados a purgar, a deixar o perispírito um pouco menos denso, para que possam alçar voos, né, maiores, serem atendidos em postos de socorros que existem nessas regiões, e poderem receber ensinamentos necessários e preparos, e se prepararem para poder reencarnar numa condição um pouco melhor. Então, eu vou voltar ali, com escalas para uma colônia purgatorial de vasta expressão. Vale-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. Então, André Luiz não pergunta mais por curiosidade, ele pergunta para ele crescer, para ele poder servir. Diferente dos outros livros que a gente via vez por outra, André Luiz queria saber as coisas por curiosidade e ele levava um pito dos mentores. Eu não sei se vocês lembram disso nas outras obras. Então, vamos lá. Então, é uma colônia purgatorial. Vale lembrar que quanto mais próxima da Terra, mais é habitada por espíritos que são perversos, maléficos, que praticam o mal deliberadamente, que não gostam de viver as leis de Deus, que são endurecidos. Então, é importante lembrar que quanto mais próximo da Terra, mais essas zonas são mais materiais, apesar de serem zonas constituídas por matéria quintessenciada ou não ponderável, né? Mas, de qualquer forma, elas são muito mais densas. Se a gente pegar trevas e comparar onde está a colônia espiritual nosso lar, a colônia espiritual nosso lar é de matéria muito mais suave do que as trevas. Tá ok? Espera aí que eu saí dos slides. Vamos lá. Os homens, diz ele, não se acham sozinhos, o instrutor, né? Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Mas apesar da responsabilidade de melhora pessoal ser nossa e a responsabilidade da melhora do mundo também nos competir em parte, olha que interessante. Não importa aonde nós estamos, em que condição ou em que nível espiritual a gente se encontra. Sendo uma condição muito elevada ou extremamente baixa, de baixa evolução, a gente não pode esquecer que a misericórdia do Pai está sempre com a gente e Deus é imanente. Então, Deus está conosco nessa condição também. Só muito amor para estar conosco nessa condição, né? Só muito amor mesmo. As mães aí devem entender isso muito bem, porque mesmo quando os filhos fazem as besteiras mais
maiores do mundo, os pais não deixam de amar os seus filhos apesar de tudo, né? E Deus é assim. Apesar de todas as nossas besteiras, de todas as nossas pirraças, ele continua com a gente. Então, não importa em que condições a gente esteja, de grande elevação ou de grande rebaixamento, de péssima evolução, muito baixa evolução, Deus está conosco. Olha quanto amor. Nisso se reflete a misericórdia de Deus. A Márcia Balter falou assim, é verdade. Para ver quanto que Deus nos ama e quanto que Deus investe em todos nós. Então, o que a gente não pode esquecer é que a responsabilidade do autoaperfeiçoamento é nossa e a responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo também é nossa. É interessante, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a de número 132, que pergunta qual o objetivo, né, de estar encarnado. O objetivo de estar encarnado, eu estou assim, né, tentando parafrasear a resposta, tá? É passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Então, todos nós passamos por provas e expiações, porque o mundo em que vivemos é de provas e expiações. Mas veja bem, concorrer para a obra universal. Então, todos nós, não importa em que patamar evolutivo a gente se encontra, muito elevado ou muito baixo, nós estamos sempre com oportunidade de concorrer para a obra universal, de dar uma contribuição positiva para a humanidade. Então, entenda, o mundo está como está, que a gente não dê desculpas de que não é melhor, porque o mundo se apresenta dessa forma. Porque para o mundo melhorar, é preciso que a gente se modifique para poder oferecer para o mundo uma nova forma de existência. Porque todo mundo rouba, eu também preciso roubar. Porque todo mundo é corrupto, eu também preciso me corromper. Então é isso que a gente precisa entender. Jesus disse que seus discípulos seriam o sal da terra e luz do mundo. Como eu já disse para vocês, o sal é uma substância incorruptível. Aonde ele está, ele se faz presente, ele se mostra. Se eu botar um pouco de sal dentro de um açucareiro e a gente adoçar uma bebida, a gente vai dizer, essa bebida está salgada, e não, ela está doce. Ele não se corrompe. E a luz é a única grandeza que passa por onde ela passar, ela nunca perde a sua pureza. Então, uma luz que incide num pântano, a luz não se torna impura porque ela está incidindo no pântano, ela continua tão pura quanto antes. Estão mostrando para a gente que a gente tem que ter uma postura única. Não importa se a gente está convivendo com maus, isso não justifica ser mal. Então, é a convivência com o mal que a gente tem que mostrar que a gente é sal da terra e luz do mundo. Então, agora, mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo cada vez maior de transição planetária, a gente tem que fazer a diferença na sociedade, de alguma maneira. Cada um com seus recursos, com aquilo que possa ofertar, mas que a gente deve ofertar de bom coração. E aí eles vão falar, né, dos objetivos de estar nessa zona purgatorial. Tem muitos objetivos, né? Um é uma enferma, uma obsidiada, que a gente vai ver. Sim, confirmou Gubi, humilde. Aliás, não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compete a breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Então, olha só, se ele vai ao encontro da Margarida, que a gente vai ver que é obsidiada pelo Gregório, que já foi filho da Matilde, né? Ele não está olhando só para ela, porque em uma vida ela foi filha dele. Ele está olhando para ela como uma irmã necessitada e vai olhar para os que estão obsidiando a Margarida como outros irmãos necessitados. É aí que vai a capacidade de amar. Que a gente às vezes defende muito os nossos filhos, mas se esquece que o outro é filho de alguém também. Ele vai olhar para o algoz da filha dele como um irmão dele necessitado. Um exemplo para a gente tentar ir treinando. É difícil, mas para a gente sair daquele âmbito de só família e entender que a gente se agrupa
em família para desenvolver o amor ao próximo. E por isso que as reencarnações fortalecem os laços de família cada vez mais. Por quê? Hoje eu estou na família X, ou durante algumas vidas eu fico com a família X, estabeleço um lar de amor. Amanhã eu vou para a família Y e começo a fazer um laço de amor, para depois eu olhar para a humanidade e falar assim, nossa, essa é a minha família. Porque todos são meus irmãos. A gente vai desenvolvendo o amor pelo próximo aos poucos, e que bom que existe uma instituição chamada família, em que essa pós-modernidade, né, esse período cultural que nós estamos vivendo, está tentando destruir a família, com seus conceitos de personalismo, de consumismo, né? E a gente precisa entender que a família é de suma importância para o nosso processo de amadurecimento espiritual e emocional. E esse olhar abrangente que o Gubbio vai olhar para a Margarida e vai olhar para o Gregório, que a gente vai ver mais para frente. Bacana isso, né? Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Olha aí a forma dele olhar. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Aliás, a vítima constitui o algoz. A gente já falou isso em outras aulas. Só há obsessores porque há pessoas que se abrem para a obsessão. Quando a gente trabalhar com o autoconhecimento e a reforma íntima, esse processo dinâmico dentro de nós não vamos ser presas fáceis de obsessores nenhum. Nós estamos caminhando para lá. E aí ele continua assim, cada espírito é um elo, então nós estamos ligados, né? É um elo importante em extensa região de corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. E quanto mais a gente desenvolve o amor, não esse amor de condição, que é o que ainda predomina em nós, mas o amor sem condições, foi o que eu falei para vocês. A gente não vai ver o outro como um irmão, porque ele é meu irmão consanguíneo, vai sair desse âmbito. Eu vou olhar para qualquer um, independente se é do sangue ou não é, mas ele é meu irmão. Feliz vai ser o dia que a gente conseguir sentir isso plenamente dentro da gente. Aí a Terra é um paraíso. Vai virar um paraíso. E aí a questão do templo, né? Que a gente ainda, até hoje, para a gente, o templo é de pedra. A gente precisa ainda do templo de pedra. Mas a gente precisa do templo de pedra para aprender, para se reformular, para refazer conceitos e entender que o templo de Deus tem que ser aqui dentro, ó. Porque quando a gente sentir a presença divina dentro da gente, o namastê, né, dos orientais, significa eu saúdo o Deus que há em ti, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. Quando a gente sentir o Deus interno dentro de nós, a gente vai sentir o Deus interno dentro do outro. E aí o mundo vai ser diferente também. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, que eles, né, estavam no templo, a luz suave da noite, calma como se fazia mais bela, a luz suave da noite, calma como se fazia mais bela. As vibrações constantes da prece aí emitidas por vários séculos tinham criado, em torno da edificação, prodigioso clima de encantamento. Porque quando a gente busca um templo, a gente busca a oração. Mesmo que a gente vá, ou a gente busca Deus, pelo menos, a oração é a forma da gente se conectar com a divindade. Por isso a prece que está lá no Livro dos Espíritos, ela faz parte da lei de adoração. Só existe essa lei porque a gente precisa se conectar com o Pai. Não porque o Pai é egóico e fala assim, nossa, eu sou bom mesmo, todo mundo me adora. Não, Deus não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Deus não é egóico que nem a gente. Né? Existe a lei de adoração porque a gente não está conectado ainda com Deus. Um dia essa lei não vai existir mais. Por quê? Porque a gente já vai estar conectado, então não tem que ter lei de adoração. A prece não vai ser um momento, vai ser um estado da alma, porque a gente vai estar conectado com Deus. A prece, no momento, é só um ato da nossa vida, não um estado de consciência,
um estado permanente, né? Então, nos templos é onde a gente vai buscar Deus, e é onde, de alguma forma, orando ou não, só o buscar já é uma oração. Então, é um lugar onde existem muitas emissões de vibrações boas, positivas. Então, já imaginou quando a gente conseguir, né, instalar o nosso templo interno, abrir o nosso templo interno? Quantas emoções boas a gente vai ter dentro da gente? Olha quanta coisa está esperando a gente. Eu estou falando esperando, está esperando a gente evoluir para ter isso, porque isso é nosso já. É da nossa natureza, nós somos filhos do amor. Então, nós temos o amor em potencial dentro de nós. E a gente precisa lembrar nisso com mais constância, de vez em quando a gente falar isso para a gente, que quando a gente olha para o mundo em guerra, um mundo onde a crueldade ainda impera, a gente precisa lembrar que a gente é filho de Deus, senão a gente se deixa arrastar. A gente começa a levantar bandeiras de um país para o outro. Numa guerra, desculpe, a guerra é uma bestialidade, literalmente. Não tem ninguém certo em guerra. A guerra é fruto da nossa natureza inferior, do nosso orgulho e egoísmo nos extremos. Então, não tem justificativas para a guerra. Jamais. Né? Jamais vai ter justificativa para a guerra. Não tem justificativa. A guerra não tem. A gente arma-se de justificativas, porque, na verdade, a gente quer defender a matéria, a nossa materialidade, o mundo material e a materialidade que ainda existe em nós. Mas, na verdade, né, a guerra é uma idiotice, sem fim. É fruto do orgulho, do egoísmo, do nosso primitivismo. Não tem justificativo. Então, nesse templo, vai se materializar duas grandes entidades. Olha que interessante. Olha a mediunidade no plano espiritual. A mediunidade no plano espiritual. Por isso que André Luiz, nas suas obras, ele diz que a base da mediunidade é a mente. Tem que ser. Ela está só radicada no organismo. A mediunidade está só radicada, domiciliada no organismo. Mas a base da mediunidade é a mente, tem que ser. Porque senão não teria fenômeno mediúnico em nenhuma dimensão. Em nenhuma. Mas tem, a mediunidade tem. E vai se materializar duas entidades de um nível mais elevado, para que eles não precisem se aproximar tanto dessa vibração nossa. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Né? A mediunidade é um sexto sentido que vai fazer ligação entre as dimensões. Interessante, né? Feliz da gente quando a nossa mediunidade for natural, que ainda a grande maioria que tem mediunidade ostensiva não é mediunidade natural. É mediunidade de provas e expiações. Feliz da gente quando a gente puder exercer essa mediunidade. A gente vai beber das fontes superiores sem precisar que a mediunidade seja nos concedida como provas e expiações, mas sim que ela seja um ganho da nossa evolução. Então, chega no momento preciso, os doadores de fluidos, nesse caso são fluidos espirituais, mas a gente vai vendo que os fluidos espirituais guardam densidades diferentes, isso tem sentido. Eu não disse para vocês que quanto mais próximo da crosta, mais materializado, não é assim? Então, é claro que os fluidos espirituais também possuem densidades específicas diferenciadas. Então, esses fluidos são fluidos espirituais, não são os fluidos grosseiros animalizados que a gente doa numa sessão de materialização, mas sim fluidos espirituais. Então, doadores de fluidos sublimados, porque tem que ser fluidos bem sublimados, porque as entidades que vão lá se apresentar não são qualquer entidade. Encontram-se apostos e a outra comissão já veio. Comissão de pessoas para ajudar, médios, né, pessoas que vão sustentar. Entramos sem detença. Soube de imediato que outro grupo constituído, aliás, por duas irmãs ali, se achavam com o objetivo de receber instruções de serviços para as esferas mais baixas. Então, vamos lá. Vamos ver. Só para lembrar, né, que agora apareceu um novo personagem, o Gama, que é instrutor carregado do serviço da colônia espiritual. E aqui, novamente, eu reforço que a base dos fenômenos mediúnicos é a mente, por isso vai ter um fenômeno de materialização ali. E aí vai em seguida. Em seguida, as saudações ligeiras e cordiais foi composto o conjunto de oração,
a oração vai mudar a vibração ambiente para que ela se torne a mais elevada possível dentro do contexto, para que isso seja feito, para que o fenômeno da mediunidade possa se apresentar, o fenômeno de materialização. Os doadores de energia radiante, médios de materialização do plano espiritual, em nosso plano, se alinhavam não longe em número de 20. Então, 20 médios se colocaram à disposição para poderem fazer a doações dos devidos fluidos ali, ambiente, para manipular e manter os fluidos, para que as entidades pudessem se materializar e darem suas comunicações. Fluidos dos mais sutis possíveis retirados da dimensão ali presente. Foi? E aí quem vai falar? Matilde. Vai se falar em algum momento aí. Que é a mãe do Gregório, um espírito muito evoluído intelectualmente, porque moralmente, nem um pouco, a gente vai ter oportunidade de ver. Tá? E logo após a prece, formosa e espontânea, me perdi, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina, esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante, adensa-se em derredor e, pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de uma dona antiga, repentinamente trazida à nossa frente. É importante, só para lembrar que simpatia e antipatia é coisa da nossa dimensão, da nossa inferioridade, né? Espíritos superiores não têm antipatia, mas espíritos da nossa categoria a gente ainda sente antipatia. Espíritos superiores entendem a nossa inferioridade, mas não a ponto de sentir antipatia por nós. E que bom, né? Porque já pensou se os nossos mentores criam ranço da gente? A gente está frito, né? Então entenda que a antipatia é típico de espíritos menos evoluídos, tá? Palavras de Matilde às filhas que estavam ali presentes. Aliás, as palavras dela mexem no coração da gente. Eu não sei se mexeram nos de vocês, mas no meu mexeu. Né? Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Exatamente, sabe por quê? A luz afugenta as trevas, mas as trevas não têm como afugentar a luz. Assim é o bem. O bem afugenta o mal, mas o mal não tem como afugentar o bem. Porque o bem promana de Deus, é eterno, é imutável. O mal não. O mal é vacilante, ele diminui de potencialidade, de intensidade. O mal é vulnerável. O mal é destrutível. O mal tem prazo de validade. O bem é eterno. Então, ela lembra as filhas de uma forma simbólica, ela lembra do poder que o bem tem. Mesmo aqui na Terra, onde o bem não é uma coisa que predomina, as leis de Deus não são menos fracas por causa disso. Ela continua sendo o que ela sempre foi. Sempre foi, é e será. O bem continua existindo, independente de ter números, de ter adeptos ou não ter, ele tem a mesma força sempre. Nós é que podemos optar pela força dele ou andar na contramão, mas a força do bem é sempre a mesma. Então ela lembra de uma forma figurada, simbólica, as filhas, isso para reforçar a fé nelas, nas lutas que elas vão ter que viver daqui para frente, porque vão todas reencarnar. Então precisam se sentir fortalecidas para suportarem o que precisam suportar. O sol combate as trevas todos os dias. Batalhamos contra o mal, incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. E não estamos, a gente lembrou da imanência divina. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz, ou seja, para restabelecer a paz dentro dele. Se o Cristo trabalha por nós, desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer de nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros. Então, se Jesus, que era um espírito crístico, um desdobramento dos espíritos puros, sempre trabalhou por nós, quem somos nós para dizer que nós não podemos trabalhar por aqueles que estão na retaguarda?
Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nolo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. O Cláudio errou. Ele errou. Mas ele, se bem que parte do dinheiro, não justifica, entendam isso, errou. Mas ele ofertou, através desse dinheiro, boas condições para elas poderem evoluir. Então, elas devem isso a ele. E ele deve a quem ele matou para ter dinheiro. Entendam isso, eu não estou justificando o mal. Mas o mal dele, a ganância dele, o dinheiro dele acabou servindo para fazer bem às outras pessoas. Mas é claro que o ato dele, ele vai ter que responder. Ok? Então, vamos lá. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidos e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato obscuro de assassínio e violência. Então, entenda, por que Cláudio se tornou presa de espíritos vingativos, maliciosos e das sombras? Porque ele havia cometido um mal, ele matou alguém para ter riquezas. Cada vez que nós praticamos o mal, nós nos tornamos suscetíveis de conformidade com o mal que foi praticado. Então, Cláudio, ele achou que matando alguém, pegando dinheiro e ninguém sabendo, estava tudo certo. Mas as leis de Deus estão escritas na consciência. Mesmo a gente estando anestesiado, a gente tem noção disso. Então, de alguma forma, a gente vê que mesmo isso estando inconsciente em nós, mas está lá. Promoveu nele o quê? Culpa, remorso. E aí ele se tornou vítima de espíritos obsessores. Por isso precisamos trabalhar com as nossas sombras, com aquilo que está oculto em nós. Por isso precisamos nos autoconhecer para saber o que somos em realidade e fecharmos as brechas, as portas que deixamos escancaradas e que ficam escancaradas em função dos nossos vícios. Aí a importância para nos libertarmos das doenças, nos libertarmos das obsessões e nos libertarmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Agora mais do que nunca. Né? Que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? Que vale o céu, a felicidade, se a gente sabe que quem a gente ama está na infelicidade? Ninguém pode ser feliz completamente, em sã consciência ou não. Só uma pessoa doente, muito entregue ao mal, poderia ser feliz com a infelicidade alheia. É impossível a gente ser plenamente feliz sabendo que tem alguém na rua que passa fome, que não tem onde morar, sabendo que os animais estão sendo mortos, abandonados, que está tendo queimadas criminosas e políticas. É uma pena tudo isso que a gente está vivendo. Tudo em busca de poder, de ambição de poder e de dinheiro. Então, como a gente pode ser feliz em meio a tudo isso? É claro que a gente não pode abraçar a dor do mundo inteiro, a gente não tem essa potencialidade. Mas quantas dores a gente pode amenizar ao nosso redor? Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, é menos uma no mundo que sofre. Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina e das mais horrendas formas das mais horrendas formas de ingratidão. Quanto mais uma pessoa tem a sua consciência desperta, menos ingrata ela é. Quanto mais ela tem a consciência fechada, mais ingrata a pessoa é. Então, a Matilde tinha uma consciência dilatada, então, como ela poderia ser ingrata ao marido? Tudo bem, ela não sabia de onde provinha a riqueza, não sabia que custara a vida de uma pessoa. Porém, aquela riqueza ajudou ela a evoluir em muitos sentidos. Então, ela deve isso ao Cláudio, assim como o Cláudio deve à pessoa a quem ele tirou a vida.
Mas aí cada um vai ter que se acertar em algum momento, né? O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que nolas deram. Então, cabe a gente, por amor, ajudar aqueles que estão na retaguarda, que também nos ajudaram. E se caíram, a gente tem que ir lá ajudar. É da lei do amor. A lei do amor tem essas coisas. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima. Olha que dignidade, que amor dessa mulher. Ela vai voltar, né, vai casar-se com o Cláudio, vai ter um Antônio como filho, aquele que o Cláudio envenenou, e vai não só dar amor a ele, maternal, mas vai ensinar a ele também as leis de Deus para que ele possa se desvencilhar desse peso que é a falta do perdão. Porque nada pior do que a gente viver com antipatia, raiva, aversão de uma pessoa. Nada pior do que isso. O perdão é altamente libertador. Aqui, quem já teve que perdoar alguém e perdoou de coração, sabe o que o perdão oferece para a gente. Não tem credit card que compre. Não tem. Quando a gente consegue de verdade, do fundo da alma da gente, não aquela coisa aparente, né? Mas quando a gente consegue de verdade perdoar alguém que nos fez muito mal, de verdade mesmo, não é fingidamente não, de verdade, é como se o céu viesse para a terra. Então, o que ela pretende é abrir esses caminhos para o Antônio e para o Cláudio. Olha que mulher maravilhosa. Ela me tocou, as palavras dela me tocaram profundamente. Esse espírito tem um valor que eu não consigo entender com toda a amplitude possível. Não sou capaz de sentir a amplitude total. Apenas pressinto que tem uma amplitude que eu não posso abraçar ainda. A fim de inclinar a compreensão e a piedade com mais eficiência, comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar, venturosa, a doce lição do sacrifício silencioso. 2 coisas me chamou a atenção. Uma, ela vai receber também todos aqueles que estão ligados a ele nos umbrais. Vai receber como filho. Outra, ela vai dizer, e sei que vou reencarnar num lar repleto de corações menos afins do que o meu. Ela vai ser um peixe fora do aquário. Enquanto ela vai estar falando de paz, de amor, de perdão, aquelas criaturas vão estar falando uma outra linguagem que não é essa. Então ela sabe que é uma incursão na matéria bem difícil, o coração dela vai se sentir solitário em muitos momentos, e que só a fé vai dar sustento para ela. Porque ela vai literalmente fazer parte de um lar onde ela tem que reunir vários inimigos de outrora. Que alma maravilhosa é essa? Só muito amor para fazer isso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidade de improviso. Eu só botei aqui a classificação nossa de espíritos, né, para a gente relembrar a nossa condição, a predominância da matéria, que é maior, né, do que a predominância do espírito. Ela vai reencarnar num lar onde a predominância da matéria vai ser muito maior, e ela vai, é claro, sofrer tentações ainda, porque espíritos, mesmo, ela não é um espírito imperfeito, mas espíritos bons também ainda sofrem a influência da matéria. Está vendo nesse gráfico? Ó, espíritos bons ainda têm uma certa influência. É pouca, está vendo? É muito pouco em comparação a esses daqui, olha aqui, ó, que é imenso, né? A predominância da matéria, mas ela sofrerá tentação. Ela também será provada, porque ela ainda é espírito que precisa reencarnar. Ela não é um espírito puro. Então,
É claro que ela vai sofrer tentações. Enquanto ainda tivermos até a segunda ordem de espíritos, que são os bons, que ainda precisam reencarnar, nós ainda sofremos tentações. Só quando a gente alcança uma condição maior é que a gente está liberto de sofrer tentações. Jesus não sofreu tentações. Ok? Não sofreu nenhuma. A passagem da tentação no deserto, vocês vão olhar, tem uma palestra minha lá no meu canal do YouTube, não tem nada a ver. Jesus não sofreu nenhuma tentação. Ele não tinha mais nenhuma influência da matéria, ó, nenhuma. A tentação ali é simbólica para nos ensinar a passarmos por 3 estágios de superação da nossa consciência egóica. Mas, enfim, seria mais ou menos isso. Vamos lá, vocês estão muito silenciosos, eu estou seguindo, tá? A hora que vocês quiserem, levanta a mão aí e interrompa. O porvir reunir-nos-á de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudia, então, renovados, receberemos muitos filhinhos e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos os corações. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia. E dentro d'alma 2 flores, em ambas, cujo perfume celeste me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Então, ela está contando com as filhas para dar força a ela nisso daí, porque as filhas têm uma consciência mais dilatada do que o pai e todos os outros verdugos. Então, ela está contando com as filhas para poder ajudar ela nesse crescimento, nesse reencontro de almas não afins. Tarefa difícil, né? Muito difícil. Tem que ter muita coragem para reencarnar. Não sei se vocês estão escutando a Moura aqui cantar. Não sei se está dando para escutar aí, mas ela está cantando aqui a beça. Tá, a Edith está. Isso aí. Vamos lá. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele, impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Então, ele é um opressor, ele é um verdugo. E ela conta com a ajuda, do Gregório, para ajudar o filho querido que se encontra nestas condições, para poder reencarnar. Né? Que alma. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante, duro, a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Só há 50 anos que ele está mais ou menos perceptível. Olha quanto tempo esse espírito está lá no umbral. Né? E a gente vê que o mal produz tédio, o mal tem fim, por isso que a gente fala, o mal tem prazo de validade. Porque a gente vai ficando enfaixado de fazer o mal. E o Gregório está entrando nessa sintonia, apesar de toda a perversidade que ele fez, que ele alimentou, que ele produziu, que ele incitou nas almas ali ao redor. Agora ele experimenta algum tédio já. Então ela está acreditando que não vai demorar muito, ele vai ser capaz de pelo menos entrar em contato mais ostensivo com ela e aceitar a reencarnação. Que é melhor aceitar a reencarnação do que encarnar compulsoriamente. Que depois a gente vai falar sobre isso. Descerei dentro em breves anos para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Educá-lo-ei sob os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material, a mesma que o fez cair. A mesma que poderá incitar nele o orgulho e a arrogância.
Mas ele tem que passar por essa prova e tem que tirar 10. Olha que interessante. Vai reencarnar de novo com a questão da riqueza material, passará por essa tentação. Está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão, vai falar como a prova da riqueza é difícil. No entanto, todo mundo quer ser rico e milionário, mas não sabe como é difícil ser rico e milionário. Porque a riqueza, ela incita a sexualidade, a arrogância, a tirania. Então, ela é muito difícil se ela não for bem levada, se a riqueza não for bem administrada, ela pode jogar a gente para o fundo do poço. E todo mundo quer ser rico, né? Não sabe o quanto que é difícil ter um poder aquisitivo na mão. Padecerá calúnias e filipêndios, ele, o Gregório. Será muita vez humilhado à face dos homens. Mas será humilhado, gente, para aprender a desenvolver a humildade. Porque quando a gente tem humildade dentro de nós, a gente não se sente humilhado pela arrogância dos outros, né? Triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de todas as espécies que lhe serão desfechadas pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia e conhecerá depois de experiências inquietantes a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Esses serão os caminhos do Gregório, caso ele aceite a reencarnar, né? Esses serão os caminhos dele. Então, ele ainda vai sofrer a influência da colônia que ele hoje administra, amanhã ele vai sofrer a influência, as obsessões dos espíritos que lá estão. Então, é claro que a reencarnação para ele não vai ser fácil, vai ser bem difícil. E aí a gente vai ver que ele está relutando, claro. Você acha que ele vai querer reencarnar? Oi, Ana. Essa que fala agora sobre o Gregório não é mais a Matilde. É outro nome? Eu botei o nome errado? Que vocês sabem que eu sou ótima para falar nome errado, né? São duas que aparecem? Não são duas que aparecem? São duas que aparecem, então. Essa não é Matilde, eu botei o nome errado. Então a outra não era Matilde, era isso? Ah, vocês sabem que eu troco nomes. Era assim, eram duas entidades. A primeira vai receber o Cláudio É a e Matilde. o Antônio. Hein? A primeira É é o a Matilde. E a segunda? O nome não aparece. Ah, então vocês tirem ali o nome Matilde, tá? Vocês sabem que eu sou péssima para nome quando eu não boto o nome que não é, vocês já me conhecem. Mas realmente, essa nobre mensageira, essa é a irmã, essa é a mãe do Gregório. São duas entidades. É a Matilde. A Matilde é a mãe do Gregório. Então, a Matilde é a mãe do Gregório. A mãe então, do Gregório. A primeira que não deu o nome, foi isso? Isso. Foi isso? Eu vou fazer a correção nos slides. Vocês me desculpem, eu sou péssima para nome. Vocês já me conhecem, quando eu não troco, eu esqueço. Eu vou fazer a correção nos slides, tá? Matilde não é a mãe do Gregório, não. É, sim. É a Márcia. Não é a Márcia, é a mãe do Gregório, sim. 2 minutos que eu posso abrir aqui a minha telinha, que eu vou tirar essa dúvida. Quem puder consultar aí, consulta, mas eu tenho como tirar a dúvida aqui. Não é, Edith? A primeira é a mãe das duas coisas. Isso. O problema é que o marido matou uma pessoa. Isso, não deu o nome, então, né? E Isso. agora que é a Matilde, mãe do Gregório. A Matilde, mãe do Gregório. Você tá vendo? Isso, eu estou abrindo aqui os slides, já vou dizer para vocês, ó. Matilde, mãe do Gregório. Matilde, mãe do Gregório. Isso aí, tá? A Matilde é mãe do Gregório. Então, a primeira entidade não deu nome, tá? Desculpa, então. Vocês sabem que eu sou ótimo para trocar nome, mas é isso aí, são duas entidades, sim. A primeira não tem nome, que vai receber o Cláudio e o Antônio, mais as duas filhas e mais os espíritos que o obsidiam, ok? A segunda é a Matilde, que vai se materializar e que vai pedir ajuda para o filho dela, Gregório. Desculpa, gente, eu sou péssima em nome, aí eu vou seguindo ali o que está escrito, tá? Mas são, sim, duas entidades. Hein? Ela pede ajuda ao Gúbio. para Isso daí. resgatar o Gregório. Isso mesmo, tá? Então, vocês desculpem se eu fiz umas trocas aí no início, mas a gente pode voltar, tá bom? E a gente vai ver que a obsidiada, a enferma em questão, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui de novo no meu... A Margarida.
É a Margarida, não é isso? Ah, isso aí. E, cujo pai, o Gúbio foi pai dela numa outra encarnação. Isso mesmo. Vocês desculpem que eu troco os nomes, vocês têm que me socorrerem mesmo, vocês sabem que eu esqueço o nome de personagem, eu sou péssima para nome, às vezes eu fico assim, qual o nome, e não vem. E eu botei o nome ali errado, eu vou corrigir nos slides, mas a primeira entidade, a primeira de todas, está relacionada ao Cláudio, ao Antônio, às duas filhas que ela se dirige, que vai receber todos eles, mais os obsessores do Cláudio, tá? Então, é a galera. A segunda entidade é a Matilde, que se materializa, ela pede ajuda para o Gregório, a gente vai ver que o Gregório é o chefe dessa colônia espiritual, essa colônia purgatorial, e o Gregório, ele está liderando a obsessão da Margarida. A Margarida, que é o personagem que ainda vai aparecer no livro, a Margarida foi filha do Gúbio numa encarnação aí, não sei em qual, tá bom? Vocês sabem que eu sou péssima, vocês me corrijam quando eu começar a fazer mistura de nomes, porque assim eu troco mesmo, tá? Ok? Podemos? Obrigada, Ana. Ainda bem que tu me socorreu, viu? Porque tu sabe que eu troco os nomes. Depois eu vou ter que corrigir os slides, tá? Eu troco mesmo. Ok. Mas está certíssima a sua colocação, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estou, que eu me perdi. Bom, então o Gregório, ela está tentando, a Matilde está tentando se aproximar, que for a mãe dele, do Gregório, para que ele possa ter uma reencarnação não compulsória. O que é da reencarnação compulsória? A reencarnação compulsória é quando o espírito não quer reencarnar, ele reencarna à força depois de um período de tempo, porque ele não pode fazer o mal a vida toda. E aí, nessa reencarnação, ele não participa do planejamento reencarnatório. E aí ele não tem tempo para se preparar com relação às provas, ele não tem tempo de preparo suficiente para as provas que ele vai vivenciar. Se ele aceita reencarnar, ele vai saber o tipo de reencarnação que ele vai ter como se preparar, ele vai mais lúcido para essa reencarnação. Ok? E é o que a Matilde está tentando fazer, tentando negociar para que ele tenha uma reencarnação planejada nesses moldes aí e que ele possa se preparar para tal. Ok? Foi? Então, vamos lá. Depois eu vou corrigir esses nomes aí, que vocês sabem que eu sou péssima, e vocês, por favor, me corrijam mesmo. Atenderás, Margarida, que te foi filha amantíssima e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Então, não vai ser tarefa fácil, não. A gente vai ver o livro, né? Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradam no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais. Então, eu lembrei essa frase aqui de Santo Agostinho, que diz que amar é deixar que o outro seja. A gente tem muita dificuldade em amar o outro como ele é. E Gregório vai tentar viver isso. Gregório não, desculpa, o Gúbio, né? Porque o Gúbio vai atender a filha e vai atender ao Gregório, que é o seu perseguidor, é o seu verdugo, né? Deixa eu ver se está faltando pouco, e aí a gente... Não está faltando pouco, está faltando pouco sim. Se vocês me permitem, eu vou dar uma acelerada, tá? O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dai-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Mais recolhe quem mais semeia. Mais ganha quem mais dá, né, gente? Então, depois eu deixei essa passagem aí de Pastorino, vocês vão ler em outro momento. Ao terminares a fase essencial da tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. A gente vai ver que esses campos de saída, o que são campos de saída? Definem lugares limites entre as esferas inferiores e superiores. Lá que o Gregório, o Gúbio vai levar o Gregório para conversar com Matilde. A gente vai ver isso mais no final do livro. E quem sabe,
é provável se verifique um encontro pessoal que eu almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá, possivelmente, em tua companhia, até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Então, ela aguarda calorosamente a ajuda do Gúbio para ajudar o Gregório também na sua reencarnação e na libertação da Margarida. A gente vai ver, esse livro é muito bonito, tem momentos muito pesados, mas tem momentos também muito reconfortantes para a gente. Então, gente, é isso daí. Eu vou fazer as correções nos slides. Desculpe eu ter trocado os nomes, mas são verdadeiramente duas entidades que se materializam. Uma não dá nome, a outra é a Matilde, que é a mãe do Gregório, que pede ajuda, tá bom? Então, que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, possa estar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Uma semana de paz e muita luz para todo mundo, tá?